Nessa terceira parte agora, a gente vai ver como que a gente vai incrementar um pouco o nosso módulo de exemplo inicial, né? Para ver como é que os comandos do Java, né, e como é que ter mais de um módulo funciona dentro desse novo ambiente agora com módulo. Então vamos dar uma recordada. A gente tinha feito então um módulo que é o example.com, né? O que a gente fez foi basicamente a ideia de criar um módulo e ter um arquivo de declaração. Esse arquivo de declaração fica no raiz dos fontes, né, do nosso módulo, e as classes então, são distribuídas aqui dentro. No nosso caso, a gente tem uma única classe, que é a main, e essa classe main fica dentro desse diretório example.com. Ok? Então, a recomendação é para usar o domínio reverso, que é o que a gente está vendo aqui, né, com o example. Vocês já devem ter percebido que tem essa estrutura estranha, que é o nome do pacote, na verdade, ele segue uma estrutura de subdiretório que está lá dentro, tá? Então a gente viu que vai ter essa estrutura estranha, né? Que usa o nome e os subdiretórios, que parecem a mesma coisa. Né? Então, na maioria dos casos, a gente vai ver que o nosso módulo ele combina também, né, com uma parte do caminho, né, dos subdiretórios que estão contidos dentro dele. Para criar o módulo, então, a gente precisa de um arquivo de declaração. Esse arquivo é o módulo info Java. Basicamente, a declaração é uma palavra reservada, módulo, que define o que é o módulo e o nome do módulo. Né? E a gente precisa de ter esse abre e fecha colchete aqui, que é onde a gente vai declarar explicitamente o que o nosso módulo exporta e do que o nosso módulo precisa. Então, vamos dar uma incrementada nesse nosso exemplo. Vamos criar um segundo módulo chamado org-word, né? E que o nosso módulo original vai utilizar. Então, nós vamos criar esse módulo e fazer uma alteração no com-example para ele utilizar esse novo módulo. Então, da mesma forma que da outra vez, a gente precisa de criar a estrutura de diretório, né, dentro do nosso diretório de programas fonte. A gente agora tem dois conjuntos, né, um para o com-example e o outro para o org-word. Para criar o módulo do org-word, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o arquivo módulo.info.java dentro da raiz, né, que é o que a gente está vendo aqui nessa setinha azul. Vai usar a mesma ideia, né, que é a palavra reservada, módulo, mais o nome do módulo que a gente está fazendo. Agora a gente quer exportar as classes, né, do nosso pacote, ou exportar todo o nosso pacote. Então, no caso aqui, nós vamos exportar o pacote. A gente tem que usar então a palavra exports e o nome do pacote que a gente vai estar exportando. Dentro então do diretório org/word, a gente vai criar então a nossa classe Word Java. Essa classe então ela pertence ao pacote org/word. Ela só tem essa classe, ela também é simples, ela tem só um método público que retorna uma string. Esse método chama name, e que na verdade o que ele faz é retornar uma string que chama mundo. Tá? Bem
simples. Então agora vamos fazer a alteração do nosso com example. Lembrando então que o arquivo de declaração está dentro desse diretório, a gente vai abrir, né, ver que ele tem o mesmo nome, né, módulo info.java, e o que a gente está fazendo agora antes ele só abria e fechava colchete, agora a gente vai falar que ele requer o módulo chamado org.word, ok? E vamos alterar também o main, né? O main está dentro do diretório example. A gente vai abrir e vamos fazer duas alterações básicas. A primeira alteração a gente vai falar que a gente vai importar uma classe, que é aquela classe word, né? Que tem aquele método name. Então aqui é uma importação normal, né? Como de qualquer pacote que a gente estivesse importando. Importamos então do pacote a classe, e aqui dentro o que a gente está fazendo a gente trocou aqui para usar o format, que permite usar essa jeitão aqui, né, que é uma string com uma variável de preenchimento, né? Então esse %s diz que vai ser preenchido aqui por um valor string, e esse valor string vai ser dado pelo que é retornado por esse método, né, da classe word, né, que é o método name. Bom, a gente então, para rodar, a gente vai fazer da mesma coisa, né? A gente vai criar os diretórios, né, para onde vão ser colocados os dados, né, os pacotes. Ver que ele vai criar dentro desse diretório modos que a gente usou da outra vez. A gente utilizou esse nome, né, para esse diretório, para guardar todos os nossos módulos. A gente então vai criar os dois módulos, o diretório, né, para esse módulo. Aqui na esquerda já está mostrando o diretório todo criado depois que o Java Compiler já executou. Então esses diretórios aqui foram criados na verdade pelo Java Compiler, né? Esse nosso mkdir aqui está criando só o diretório mods, o com example e o org.word, tá? No Java, né, no Java Compiler, que é a nossa próxima linha, a gente vai começar compilando o módulo org.word, ver que é exatamente o mesmo jeito que a gente fez naquele exemplo inicial, né, onde a gente coloca então com esse "-d" aqui o destino do nosso pacote, e a gente passa para o Java Compiler os nossos dois arquivos Java. É o arquivo de declaração, que é esse primeiro, e o arquivo da nossa classe. Bom, com isso o compiler vai ter gerado, ele vai criar esses diretórios, vai colocar o arquivo módulo info dentro do raiz, vai colocar a nossa classe aqui dentro do Word, e a gente pode compilar agora, fazer a compilação do nosso novo exemplo. E agora a gente vai ver uma pequena diferença, né? Dessa vez, o nosso módulo ele depende de outro módulo. Só que a gente não precisa de colocar explicitamente qual o módulo que vai ser usado, né? A gente pode usar só o módulo path, passa só o raiz do diretório, né? da estrutura de diretório, que é o mods, e agora o Java Compiler ele vai procurar aqui dentro todos os módulos que esse nosso pacote, né, com example precisa. Como a gente declarou dentro do arquivo, né, se a gente voltar aqui, que ele precisa só do org.word, ele já vai saber exatamente onde ele o que ele tem que procurar,
e vai fazer a compilação corretamente. O restante do comando é exatamente a mesma ideia do outro, que é usar o "-d" para dizer onde que está onde que o nosso módulo vai ser gerado, e as duas classes, né, os dois arquivos Java, que é o arquivo de declaração e o arquivo da nossa classe. Bom, tendo compilado os dois, a gente agora pode rodar. Veja que agora para rodar ficou mais simples. Eu só tenho agora que passar o módulo path, né? Lembrando, então, já que nós criamos nossos dois módulos como módulos de aplicação, então basta que ele agora venha e procure aqui dentro desse diretório mods todos os módulos necessários, e aqui indicando qual é a classe principal que vai ser rodada. Agora a gente vai ter uma saída um pouco diferente, que é saudações mundo. De onde ele tirou esse mundo? De dentro do método name da classe Word. Né? Vê que deu uma simplificada no jeito da gente trabalhar. A gente também pode compilar diversos módulos ao mesmo tempo. Né? Isso é um jeito de fazer que é possível de fazer se você estiver usando o Linux. Né? A gente pode acrescentar então um comando adicional dentro do Java. Essa primeira linha é exatamente a que a gente tinha criado, né? Criar o diretório mods, e a gente pode virar para o Java e falar: olha, eu quero que o diretório de destino dos módulos seja mods, que os arquivos fonte dos módulos estão dentro do diretório source, e ele vai achar os arquivos aqui. E esse comandinho aqui vai fazer com que todos os arquivos jar sejam passados para o Java Compiler, e aí ele vai sozinho, né, localizar tudo e gerar vai gerar o nosso módulo bonitinho. Né? Essa linha aqui é um find, né? Então ele vai pesquisar aqui o diretório para achar todos os arquivos do tipo file. Né? Então, e o que ele vai achar lá dentro? As classes compiladas. Né? Então a gente vê aqui que nesse exemplo, que numa única linha a gente conseguiu gerar os nossos dois módulos, né? E cada módulo tem então dois arquivos .class. Bom, até agora a gente viu como é que gera os arquivos .class, mas nós não geramos um arquivo .jar. Né? Então vamos dar uma olhada para ver como é que a gente faz para criar o jar. Vamos criar então agora um diretório mylib, né? mlib, e nós vamos usar agora o jar, né? O comando jar, para criar o arquivo jar. Então o que ele vai fazer? Como é que é o comando? Né? Para os dois exemplos é a mesma coisa. Tá? A gente está fazendo então, usando o jar para criar o arquivo jar. Então eu preciso desse parte create. Eu vou falar aqui nessa diretiva, que é o -- file, qual é o nome do arquivo que eu vou gerar. Estou indicando aqui então o nome do módulo e a versão, que bate com essa parte de versão aqui. Essa versão aqui, na verdade eu poderia escrever qualquer coisa, e falo com ele de onde ele vai buscar. Ele vai buscar então do diretório mods, ele vai buscar o pacote, né, o módulo org word. No caso do exemplo é a mesma coisa, né?
a diferença aqui, só para mostrar que não é obrigatório, a gente não está colocando o @version e não estou pondo versão no jar, né, no módulo jar do com example. Uma coisa interessante é que eu consigo já definir no jar qual é a classe principal. O que é interessante, se a gente olhar aqui embaixo, que agora eu já não preciso passar a classe principal, eu só preciso passar qual é o módulo que vai ser executado. Se vocês lembrarem, no outro eu tinha que passar aqui qual que era a classe que precisava de ser executada, né? E como eu defini essa classe na criação do arquivo jar, ele já sabe o que ele tem que executar. Ok? Então, tendo rodado os dois comandos jar, eu consigo ver então que ele gerou para mim os dois arquivos dentro do diretório mlib. A execução agora, eu só tenho que falar no jar qual é o path dos meus módulos e falar qual é o módulo principal. Ele vai executar da mesma forma, dar o mesmo resultado que a gente viu antes. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer no arquivo de declaração é que, do jeito que a gente tinha feito antes, o nosso org word ele podia ser usado por qualquer módulo, mas a gente pode fazer com que a exportação seja ainda mais restritiva. A gente pode falar para que módulo que a gente quer exportar. Então, basta a gente acrescentar, né? A gente tinha esse pedaço aqui anteriormente que falava que exportava o pacote org word, e agora a gente pode falar que eu quero exportar explicitamente só para o módulo com example. Legal, né?